Paz do Senhor Jesus. Rapaz, a câmera estava invertida. Eu não tô te ouvindo, tá me ouvindo? Será que eu silenciei aqui? Você está me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Tenta sair e entrar de novo. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Não, mas você eu não tô ouvindo. Ah, eu acho que eu sei por quê. Pera aí. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? É por causa do microfone de lapela? Era o microfone aqui. Mas eu não tô te vendo. Eu acho que a câmera aí tá. Você tem que ativar aí. Não tá me vendo? Não. Eu não tô aparecendo? Aqui Não, pra mim tá. não tá não. E agora? Também não. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, quem sabe volta. Ele tá aparecendo para vocês aí, gente? Paz do Senhor, boa noite a todos. Todos. O meu som tá baixo? Deixa eu tentar aumentar aqui. Aqui tá bom, tô ouvindo bem você. Mas eu não tô Nossa, por que aparecendo será? ainda. Não, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá ok. O pessoal Tá da bom. live aí tá me vendo? Ou é só o Felipe que não tá me vendo? Tá os dois aparecendo. O pessoal tá falando aqui. Normal. A minha mãe tá falando que tá bem, mãe. Obrigado. A minha tia tá entrando. Glória a Deus. Obrigado, Miriam. Estou te vendo e ouvindo. Deixa eu chamar o Felipe de novo aqui. Pra ver se ele aparece agora. Louvado seja Deus. Ué? Doni, Não? você não aparece aqui pra mim, mas não tem problema. É, aqui tá todo mundo falando que tá aparecendo. É, eu eu vi no trechinho que foi gravado que tava aparecendo mesmo. Mas não tem problema, deve ser alguma coisa no meu celular. Não, fechou. Dá pra tocar assim mesmo? Dá, vamos lá. Tá. Então bora. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. antes de mais nada, então, Pai do Senhor, Paz do Senhor. agradeço imensamente ter aceitado aqui o convite dessa primeira live para a gente falar de Poxa vida, eu conversar. fico honrado. Eu fico muito Oi? honrado. Eu que Glória a fico muito Deus. honrado. Louvado seja Deus. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração aqui, entregar Amém. esse momento para o Senhor. Amém? Então, quem quiser, Pai do Senhor a todos que já entraram aí, quem quiser Paz do orar Senhor a todos. rapidinho, vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Nós queremos te entregar esse momento, ó Deus. Esse aqui não é só mais um momento nas redes sociais, não é só mais um bate-papo. Nós vamos aqui nesse momento, Pai, falar do poder que há no teu nome, Jesus. Nós vamos aqui testemunhar a grandiosa obra que o Senhor é capaz de fazer na vida do ser humano, Deus. Esse é o desejo que nasceu no meu coração, é de testemunhar a obra da redenção, a obra da salvação, aquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida de todo ser humano. Não existe nenhum ser humano que seja capaz de resistir, Deus, ao poder das tuas mãos, ao poder que há no teu sangue, ao poder da grande obra de redenção feita pelo Senhor naquela cruz, ó Pai. E esse é o desejo do meu coração. Eu agradeço pela vida do Felipe e aceitou aqui o convite para testemunhar a grande obra que o Senhor fez na vida dele. Agradeço por cada irmão que aqui já está entrando para acompanhar esse nosso bate-papo e que almas possam ser alcançadas, Jesus. E que almas possam ser impactadas com o testemunho da tua salvação, Deus. Para a honra e glória do teu nome, esse é o desejo do meu coração e creio que também é o desejo do coração do Felipe, Deus. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, Amém. louvado seja Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a E aí, Deus. Dona? Como é que tá? Primeira live.
você ficou nervoso também, porque eu tô bem nervoso. Ah, A Luciana ainda perguntou. eu fico um pouco sempre que vai conversar com alguém, assim, então. Por ser live, eu acho que tá um pouco diferente porque eu não tô te enxergando, então não tá aparecendo muito. Sim, sim. Eu acho que é só Dá isso pra... que tá incomodando aí, né? É. Aí já Então, tem 14 pessoas vendo a live. peço aí que quem for entrando e ainda não segue a página Converte, por gentileza, clique em seguir aí para fortalecer a página e fazer com que a mensagem do Senhor chegue ao maior número de pessoas, que esse é o maior desejo que eu tenho na alma. E isso não é da boca para fora. Quem me conhece sabe que eu anseio por isso, em anunciar o reino e que a mensagem chegue ao maior número de pessoas. Então, quem for entrando aí já vai seguindo, já vai compartilhando para divulgar a live aí. Então, eu queria dar Amém. início primeiro, né? Explicando para quem está ao vivo agora e para quem ainda vai entrar, como é que começou tudo isso aqui. Quando nasceu no meu coração o desejo de fazer esse projeto aqui, essa página, a princípio a ideia era fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. A ideia desde o início era isso aqui. Pegar alguém que foi tomado pela graça, que entendeu o pecado e testemunhar para que esse testemunho alcance pessoas. E testemunhos genuínos de conversão. Eu não estou falando de testemunho de pataquada, que era pobre, que era rico, que não tinha e agora tem. Estou falando Amém. de seres humanos que entenderam que eram condenados ao inferno e que viram em Jesus a única esperança de salvação. Amém. O desejo era fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. Só que quando eu criei, era necessário ter um giro de conteúdo, era necessário acontecer alguma coisa dentro do perfil para que seguidores viessem, para que a página fosse engajada. Eu até me surpreendi com alguns vídeos que eu postei, que teve um alcance assim muito grande que eu me assustei até. Teve um que eu falei da parede preta, não sei se você viu. A parede preta? Teve 2.000 e não sei quantas visualizações. Glória a Quando eu vi, eu Deus. até assustei. Falei, nossa, Ah, eu vi. Você falou da igreja da parede preta, né? da estética e tal. Ah, da estética. Qual que é o conteúdo do culto? Tá falando de quê o culto? Quando abre o Exatamente. culto, fala de. Quando o louvor toca, tá falando de quem? Daí quando a mensagem prega, tá pregando quem? Se for Cristo e a redenção, fique tranquilo. A cor da parede é o de menos. E esse vídeo chegou longe, mano. Eu até assustei com isso. E fui colocando conteúdo, até que pensei, acho que já tá na hora, né? Vamos começar com esse projeto aí de testemunhar na internet, bora. Aí, bora, Felipão, você topou na hora, fiquei muito feliz. E eu Amém. Glória queria a Deus. ouvir, queria começar já ouvindo de você. Fiz até um esbocinho aqui, pique entrevista, né? Pique Bial. Quem era? Quem era o Felipe antes de tudo acontecer? Quanto tempo faz isso? E o que o Felipe passou antes, até chegar no poço e encontrar Jesus lá? Olha, Doni, eu vou te falar. Essa é a pergunta crucial, né? Quem eu era? Isso me faz lembrar do culto de ontem, quando o pastor falou a respeito da história dele, que ele era um ser humano desgraçado, né? No sentido de ser um ser humano é, esvaído da graça do Senhor, né? Sim. Sem graça, né, nenhuma. Eu era essa pessoa. Bom, o que aconteceu na minha vida, Doni, é que a minha história foi, foi muito em cima dos meus traumas, né? Para eu chegar a me converter, aconteceu que eu tive que passar por muita dor primeiro, por um Sim, processo muito longo assim de dor, sabe? sim. E não foi fácil, como não é fácil para ninguém. Eu acho que para a gente sempre é mais fácil escolher pela dor, né? Porque É, a gente é difícil da gente se desvencilhar dos nossos prazeres, né? sim, Abrir mão das coisas que a gente acha que a gente tem controle. Eu não tinha controle nenhum. Eu sei que o processo, você perguntou quanto tempo, quando foi, né? Eu sim. sei que
tudo começou de verdade na minha vida no ano de 2015, né? Não era na igreja SOS Jesus ainda, né? Porque quando eu cheguei na SOS Jesus foi que transformou de verdade. Mas eu tive que passar por um processo aí, no chamado Encontro com Deus, que pessoas ficaram me chamando, vai, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, eu pago pra você. Eu falei assim, não tem problema, eu pago, eu vou. E paguei, fui resistente, né? Eu não queria ir porque eu tinha que trabalhar, tinha que pagar contas. Eu falei assim, poxa, eu vou ficar uma semana num lugar pagando, né? Pagando. Ao invés de ir recebendo, porque era para eu estar trabalhando, desmarquei toda a minha agenda e fui. E quando eu cheguei lá, eu falei, puxa, um mistério tão grande, né? Falando que vai acontecer o sobrenatural de Deus aqui. E até agora só estou vendo gente jogando vôlei, entrando em piscina, nadando, Não tá né? acontecendo. Jogando bola. Eu falei, o que está acontecendo no sobrenatural de Deus? Estou perdendo dinheiro, né? E quando eu entrei nesse encontro com Deus, no último dia foi quando Deus falou comigo. Foi quando Deus de fato falou comigo, né? Mas para isso acontecer, o processo foi bem doloroso, né? Eu tive que visitar o meu passado, os meus traumas, né? Que me tornava a pessoa que eu era. No último dia desse encontro com Deus, foi quando eu estava sentado ali, tal, numa cadeira dentro de um salão, já era despedida, já era o último dia, né? E daí eu acho que devia ter umas 80, 100 pessoas mais ou menos. Eu sei que nesse salão sentou mulher de um lado, homens do outro, né? E um pastor começou a pregar uma mensagem. No final da mensagem, ele colocou a ilustração assim de uma árvore no painel, assim, sabe? Sim. E era uma árvore bem seca, assim, uma árvore morta, sabe? Tipo essas árvores de filme de terror. Ele mostrou essa Sim. imagem no painel que tava. Ele pediu para cada um dar um adjetivo a respeito daquela imagem, né, daquela árvore, e cada um foi falando alguma coisa, né? Até que ele falou assim: vocês já pararam para perceber que vocês falaram tantas coisas a respeito dessa árvore aqui? Vocês falaram que é uma árvore morta, uma árvore seca, uma árvore que ninguém cuida, né? Uma árvore que não é regada, uma árvore que é abandonada. Essa árvore aqui, por muitas vezes, pode ser a gente. Como a gente se vê, como a gente se olha, entendeu? Como a gente se enxerga. Muitas vezes como a gente se comporta mesmo e como os outros nos veem. Mas ele falou assim que uma árvore, antes dela ter o seu tronco, antes dela ter os seus galhos, antes dela ter as suas folhas, antes dela ter as suas flores e antes mesmo dela ter os seus frutos, existe uma coisa que ninguém vê, que se chama raízes. Daí a hora que ele tirou o gramado, assim, o papel que representava o gramado, Sim. apareceram expôs as raízes. E quando expôs as raízes, em cada raiz tinha uma palavra: agressão, abandono, rejeição, Meu Deus. prostituição, abuso. Então, quando eu olhei para aquelas raízes, eu falei, puxa, essa árvore aí sou eu. Entende? Aquilo me machucou muito, mas a solução já veio logo em seguida, sabe? Quando ele falou assim, olha, uma árvore, ela tem as suas raízes, e essas raízes aqui, ela representam os traumas, certo? De uma pessoa. Digamos que essa árvore aqui seja você, essas raízes aqui sejam os seus traumas. Só que os seus traumas, você já parou para pensar que os seus traumas estão no passado, não estão no presente? E a Sim. única forma do seu passado te tocar é através da sua memória. É quando você lembra. É quando você para pensar, você materializa através das suas ações ou reações. Mas, de fato, o passado está no passado e não toca mais. E por que que ele interfere tanto no presente, né? Sim. Porque, óbvio, a gente sente as coisas, mas ele disse assim que o passado está no passado. O presente, de fato, é um presente e que nós somos, sim, filhos do passado, mas em Cristo nós somos pais do futuro. Independente do passado que você teve, você pode escolher ter um futuro diferente. Entende? Amém. Daí, na hora, eu lembrei de uma música, cara, tem uma música secular, aquela música do Legião Urbana, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são crianças como você. Sim. É o que você vai ser quando você crescer. Eu falei assim, puxa vida, cara. Eu carrego tantas minhas
marcas assim comigo, carregava, né? E, e eu trazia isso à tona quando eu vivia o meu passado. Eu vivia em função do meu passado, né? Ou eu achava que eu era muito feliz no passado e que passei também traumas do passado e aquilo interferiam na minha vida, ou eu achava que eu tinha que ser muito feliz lá no futuro e eu nunca vivia o presente. Mas eu descobri que em Cristo eu sou pai do meu futuro, independente do passado que eu tive. E Glória a Deus. quando eu pensei nessa letra dessa música, Doni, o que aconteceu foi que eu parei para pensar que não sou só eu que sou filho. Meu pai e minha mãe também foram. O que que eles viveram na infância deles para gerar, Sim, entendeu? Ações que causaram mal para mim, né? Eu me senti rejeitado pelo meu pai, porque ficou muito tempo longe de mim, né? Não tinha meu pai perto. Ainda não tenho até hoje, mas isso já não é uma coisa que me incomoda, isso é uma coisa que, assim, hoje eu oro por ele, né, intercedo pela vida dele, mas o meu divisor de água foi aí, porque eu passei a olhar para eles com o olhar de misericórdia. Eu entendi que a mesma misericórdia que eu estava estendendo para eles foi a misericórdia que eu recebi, entende? sim. E que eu não podia mais ficar preso àquele passado. Então foi aí que eu decidi viver uma vida diferente, viver uma vida nova nos caminhos do Senhor, né? Tem coisas que aconteceram antes disso, se você quiser perguntar mais alguma coisa, mas, Pode ficar à vontade. bom, não, aí para você é cômodo, né? Então, estamos aqui para ouvir. Para você é cômodo, né, bonitão? Viu, Dani? Mas então eu vou voltar um pouco antes desse processo. Antes Sim, desse fique à vontade. processo, quando eu cheguei na igreja, nessa determinada igreja, antes de ir para o encontro com Deus, eu fui para a igreja por conta de uma moça. Eu fui atrás dela. Eu não fui por causa da igreja. E eu estava com a vida destruída. Estava numa depressão profunda, tomando medicamento. Minha vida estava uma desgraça, totalmente. E tinha Passei alguém por assim, diversas. que já tinha falado do Senhor para você, para que você tivesse esse interesse em ir para lá, não? Já, não. Já? Para essa igreja, não. Mas antes dela, eu já tido uma experiência com uma igreja evangélica, né, Sim, cristã sim. evangélica. E essa experiência Mas foi boa ou ruim? foi ruim, porque eu não aprendi a palavra de Deus. Sim, Eu sim. aprendi a me relacionar com as estruturas da igreja, com bênção, toma aqui que Deus vai te dar, e se você fizer, Deus vai te dar também. Infelizmente, Então, eu comecei a me relacionar com Deus como uma barganha, né? sim. Eu me decepcionei muito com isso, e por esse motivo eu me afastei da igreja, entendeu? Fiquei bastante tempo longe da igreja, inclusive nesse começo foi onde eu me batizei, né? Foi onde eu mergulhei nas águas, mas não dei valor, assim, porque eu achei que não era aquilo. Eu falei, puxa, não é isso. Né? Sim. E fui pro mundo, caí pro mundo de novo. Daí Infelizmente, foi. quem chega na É, igreja, chega nessa situação, cara. Chega destruído, precisando da graça, entender a graça. Aí ele procura uma igreja e quando chega lá não é mostrado a ela a graça. É sim, mostrado um benefício material. Meu amigo, eu preciso exatamente. de benefício material, cara. Eu tô destruído, eu tô com a alma arrastando, eu preciso de alguém para me salvar. Exatamente. E foi o Parece que eu que as encontrei. pessoas não têm essa sensibilidade, sabe? De entregar o Cristo, o verdadeiro Cristo. A pessoa Exatamente. chega Foi o se que eu encontrei a arrastando, ela princípio. oferece benefício. Sim. E foi o que eu encontrei a princípio. Eu era muito jovem. Eu devia estar com uns 22, 23 anos, vai. Nossa, era bem, bem novo ainda. Era bem novo. Daí, quando eu cheguei, eu vi tudo aquilo, né? E fora outras coisas que aconteceram assim, eu falei assim, poxa, não é isso. E caí para o mundo. Mas já tinha me batizado, já tinha mergulhado nas águas, né? Daí, depois de um bom tempo, só com os meus 30 anos de idade, que eu fui voltar para a igreja de novo. Só que eu fui para uma pessoa, eu não fui para o Cristo. Eu estava com a vida Ah, destruída, Doni. Se eu for contar tudo, a gente não sai daqui hoje, porque é bem longo, né? vai Mas ter eu conteúdo passei na por lá. um processo assim que eu estava, por exemplo, num relacionamento muito tóxico, né? 5 anos de um relacionamento muito tóxico, empurrando com a barriga.
né? Uhum. De repente o meu avô adoeceu, depois que o meu avô adoeceu, ele foi para o hospital, daí ficou internado por um tempo, daí faleceu, depois que ele faleceu, eu sofri um acidente de carro, Meu Deus. depois que eu sofri um acidente de carro, aconteceram outras coisas assim que me fizeram ter o desejo de tirar a minha própria vida, né? Você Foi chegou nesse. quando eu cheguei, cheguei nesse ponto de tentar contra a minha própria vida. Meu Deus. Numa madrugada, eu levantei assim, fui até o quintal da casa do meu padrasto. Sim. Eu subi lá e falei assim, bom, vou colocar um fim na minha vida, eu não aguento mais, né? As pessoas que julgam, assim, né, quem já passou pelo processo de depressão, não entendem o que é, porque a depressão, a pessoa que está no estado de depressão, ela passa por um processo onde os pensamentos estão acelerados. É tanta coisa, que numa fração de segundos passa todos os problemas da vida dela na cabeça dela. Nada vai dar certo, ninguém me ama, ninguém me quer, não vou conseguir resolver nada. E isso fica martelando na cabeça e não tem espaço para sentir nada de bom. Ou seja, a alma fica angustiada. E foi quando eu quis tentar contra a minha própria vida. Daí subi lá tal e peguei uma corda que tinha lá, uma corda que tinha nas minhas coisas dentro de uma caixa minha. Peguei uma corda, passei na grade, passei no pescoço. Nossa, mano, você chegou a preparar. Cheguei, Meu cheguei, infelizmente, cheguei a passar por isso, Deus. mas foi isso que me Na hora ali, o convenceu que até te fez aquilo. parar? O que me fez É, parar do foi a hora que eu no já estava do momento outro você lado da desistiu. grade, eu já estava do outro lado da grade, estava com a corda no pescoço, estava disposto a, a pular, eu fechei os meus olhos, eu pensei assim, bom, agora vai ser rápido. E daí, quando eu fechei os Ah, meus olhos, me deu até pensei, uma angústia aqui de ouvir você falar é, isso, cara. quando eu pensei em me atirar assim, eu olhei para a janela, né? Na verdade, para a porta-balcão do quarto da minha mãe com meu padrasto. A hora que eu olhei assim para a janela dela, daí veio uma voz e falou comigo: se você morrer agora, você não vai morrer sozinho. E daí eu me assustei, daí eu falei assim: senhor, então se o senhor existe, me tira daqui, porque eu não aguento mais. Meu Deus. E daí eu tentei voltar, quase caí, quase escapei, consegui voltar a perna por cima, voltei tremendo para dentro de casa. Quando, quando eu cheguei para dentro da casa do meu padrasto, daí era de madrugada, eu abri o notebook, eu precisava conversar com alguém, passei todos os meus contatos de Messenger, né? Tentei Sim. procurar alguma coisa de autoajuda no Google, não encontrei nada, os chats estavam tudo offline por conta do horário. Daí no Messenger tinha umas bolinhas verdinhas lá, que tinha gente online, mas daí você começa a ficar com vergonha, com medo, né? Você fala assim, poxa, eu De vou falar, né? atormentar essa pessoa aqui agora, eu vou falar, essa pessoa não vai querer me ouvir, sabe? Não vai me entender, eu vou ser um peso. E, e acabou que eu tive a ideia de pesquisar no Facebook autoajuda, daí apareceu lá, autoajuda no combate à depressão, né? E na hora apareceu assim uma mãozinha, né? O meu perfil era uma mãozinha com um saquinho assim, né? Um Sim. saquinho de água, cheio de água, com uma pessoa agachadinha dentro assim. Falei assim, puxa, esse aí sou eu. Cliquei, eu mandei um oi, a hora que eu mandei um oi, a pessoa respondeu na hora. Falou, oi. Daí já bateu aquele medão, né? Eu falei assim, poxa, agora eu vou ter que falar tudo pra pessoa. Eu fiquei Sim. incomodado com o horário, falei assim, ó, não quero te incomodar, tá muito tarde, eu tô passando por uma situação aqui, eu quase tirei minha própria vida e eu queria só desabafar, mas pode ser amanhã, não tem problema. A pessoa não pode falar comigo, pode ser agora. No final das contas, ela insistiu tanto para eu falar, ela falou que o lugar onde ela mora não estava tão tarde assim, porque ela mora em São Francisco, né, na Califórnia. Sim. Daí ela começou a me aconselhar ali, começou a falar do amor de Jesus para mim, do amor de Deus sobre a minha vida, Glória a e, Deus. e aquilo começou a me acalmar. Ela me adicionou no WhatsApp. Depois que ela me adicionou no WhatsApp, no dia seguinte ela começou a cuidar de mim também. Ela mandava Ô, Dani, eu vou falar tudo, cara. Eu vou falar tudo, Dani. Vou destrambelhar, falar tudo aqui. Até que horas esse Vai, negócio vai aqui? que vai, vai que vai. Essa é a intenção. Bom,
Então, daí aconteceu que ela me adicionou no WhatsApp, criou um grupo, me aconselhou por vários dias, depois ela adicionou uma outra pessoa. Essa outra pessoa é minha amiga até hoje, né? O nome dela é Fran. Eu tô olhando para baixo aqui, gente, porque a câmera tá aqui em cima, mas tá tudo escuro aqui. Não faz sentido olhar aqui para cima. Então eu vou olhar aqui para baixo. Daí, ela adicionou uma outra pessoa, essa outra pessoa é minha amiga até hoje. Ela mora também em São Francisco, Califórnia. Ela falou assim, olha, Felipe, eu tô cuidando de você, mas eu queria te dizer que eu tô adicionando essa outra pessoa, porque eu também tenho que cuidar de outras pessoas, né? E eu gostaria que você desse créditos para ela também. O nome dela é Fran, ela vai te ajudar bastante também, mas se você precisar, você fala comigo. Eu falei, não, tudo bem. Super cuidadosa, sabe? Sim. Daí a Fran começou a cuidar de mim. A Fran começou a derramar amor sobre a minha vida, através da palavra de Deus. Ela começou a falar que a igreja que ela congregava, todo mundo estava orando por mim. Eu comecei a pensar, puxa, estou aqui passando por todas essas questões. Existem pessoas lá nos Estados Unidos orando por mim dentro de uma igreja. Falei, o que eu estou fazendo? E daí ela disse que a pastora dela queria falar comigo. A pastora dela entrou em contato comigo, de uma igreja carente, ela precisava de recursos para poder fazer ligação para mim, inclusive. Daí ela tinha uma voz um pouco fraca, assim, ela sempre, a pastora Cideia é o nome dela, ela sempre falava com muito amor, com muito carinho, ela falava assim, Felipe, você precisa de uma igreja, você precisa de uma igreja. E eu não tinha força para procurar igreja, né? Não tinha força alguma, não tinha, eu estava simplesmente ali inerte, né? E de repente eu falei assim, poxa, as pessoas derramando amor sobre mim, eu não tô fazendo nada. Daí passou alguns dias assim e tal, e a Fran entrou em contato comigo. Ela falou assim, não sei se você percebeu, Fê, que a pastora Cideia não tava. Eu falei assim, não, não percebi. Ela falou assim, então a pastora Cideia, ela tá entubada, cara. Ela tá numa cama, e ela chegou a ligar pra mim de uma cama, cara. Acamada ligando pra mim, se preocupando com a minha vida. Se preocupando com Isso, você. isso foi um tapa na cara pra mim, porque eu pensei assim, puxa, eu não tô dando valor pra minha vida, cara. Existem pessoas que estão com a vida por um fio derramando amor sobre mim, né? Sim. E dentro desse processo, depois que ela falou tanto que eu precisava de uma igreja, acabou que eu caí dentro de uma igreja. Eu caí, vou voltar aqui para aquele assunto, fui por conta de uma pessoa. Quando eu cheguei lá, eu fui atrás dessa pessoa, eu me deparei com alguns cultos, com um único pastor que tinha lá, que falava a respeito da palavra de Deus, pastor Paulo, assim que eu tenho uma consideração muito grande por ele até hoje. Não sei se ele lembra de mim ainda, mas eu tenho. Porque ele pregou uma mensagem falando a respeito de Jeremias 1. Quando ele pregou Jeremias 1, ele, na exposição do texto, ele falou que Deus ele tinha planos, ele tinha sonhos para Jeremias, desde que Jeremias estava dentro do ventre da mãe dele. E Sim. ele expôs a palavra, como se pregou e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, poxa, se Deus tem planos para mim, se ele tem sonhos para mim, eu tenho certeza que eu não vivi até hoje. Eu Glória não a vivi Deus. até hoje. Falei assim, mas eu não quero chegar lá na frente também, com os meus 70, 80, 90 anos, se assim Deus permitir, e olhar para trás e falar assim, puxa, eu não vivi um dia da vontade de Deus para mim. Eu não sei o que é viver os planos de Deus. Eu vivi as minhas escolhas. Sim. Eu acho que isso é muito ruim, sabe? É muito ruim pra gente que hoje tem a consciência que a gente sabe, né, velho? A gente sabe E, que. Eu lembro, agora você me fez lembrar de uma vez que o pastor Duda estava pregando, e ele falou assim que a minha vida, a vida que eu vivo hoje não é mais a minha, é a dele. Porque a sim, minha vida, a vida que eu vivia, era a que me trazia as consequências que eu tive lá atrás. Aquela lá era a minha vida. A vida que exatamente. seria impossível eu viver o que eu vivo hoje sendo o eu lá de trás. Então isso Sim. significa que o que eu estou vivendo agora não sou eu, é ele em mim. Isso Nossa, eu marcou para tento. mim. E é exatamente isso que você está falando. Aquele lá era eu. O de hoje Sim, não. O de hoje é ele. sim. Aleluia.
Quando a palavra diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é isso que ele fez com a gente, né? É isso que ele Na está verdade, falando. a gente já estava morto, né, Dani? A gente Sim, estava morto em nossos pecados. Eu costumo, Dani, pulando um pouquinho a história que eu estava contando, depois eu volto um pouco para ela, mas eu costumo sempre fazer uma continha com, com as pessoas, assim, para quem tem a oportunidade de falar um pouco a respeito do amor de Deus e do que ele fez na minha vida. sim. E a continha é a seguinte: a palavra, ela fala que a gente peca por palavras, pensamentos, atitudes e omissões. Omissão é tudo aquilo que eu sei que devo fazer. Se não faço, segundo a palavra de Deus, estou pecando, certo? Sim. E a omissão, ela é um pecado tão grave que até mesmo na lei do homem, a omissão é um pecado. Porque se você está passando, um pecado não, é um delito. Se você está passando por um acidente, você vê alguém acidentado e você é o próximo carro depois daquele acidente, segundo a lei, você tem que parar para prestar socorro, porque se você não presta socorro, você omite socorro, você pode pagar por isso, né? Sim. E a lei de Deus, ela fala que nós pecamos por palavras, pensamentos, atitudes e omissões. Daí na conta funciona da seguinte forma: vamos fazer de conta que a gente nunca pecou por palavras, nunca pecamos por atitudes e nunca pecamos por omissão, só por pensamento. A gente não pecou nesses três aqui, a gente já seria praticamente anjos ambulantes, certo? Sim. Mas se a gente peca, não peca por palavras, atitudes e pensamentos, e omissões, tem como não pecar por pensamento? Não. Não, não. Porque o pensamento vem, logo pecamos, Sim. certo? E você não controla isso, né? E tem mais uma coisa: na eternidade com Deus, no céu, não entra pecado. Sim. Se não entra pecado, como é que a gente vai ser salvo? Então, nessa conta funciona da seguinte forma: o dia tem provavelmente por volta de 85, 86 mil segundos, se eu não me engano. Quantos desses segundos a gente pensa? Os Todos. 85, 86 mil segundos, a gente pensa em todos. Quantos desses pensamentos podem ser considerados pecado? Quase todos. Acredito em Se a todos. gente for ver, se a gente for ver, quase todos. Agora, se a gente reduzir esses 85 mil para 3, vamos fazer de conta que a gente não pecou em nenhuma das outras áreas, a gente só peca por pensamento e só 3 por dia. Se a gente tivesse só 3 pecados por dia, no final do mês a gente teria 90 pecados. Se a gente tivesse 90 pecados por mês, no final do ano a gente teria 1.080 pecados. Arredondando para 1.000, eu estou próximo aos 40 anos de idade. Meu Se eu Deus. tivesse 1.000 pecados por ano, hoje eu teria praticamente 40 mil pecados 40 mil pecados. Então, isso é para a gente ver o quanto a gente peca, né? O quanto a Isso numa gente peca. bem baixa, né? Chutando muito baixo. Bem Chutando muito generoso. baixo. Bem generoso. Agora vamos fazer o seguinte: olha como pode ficar alto esse número. Vamos fazer de conta que esses pensamentos, esses três pensamentos que se tornaram 40 mil, vamos transformar eles em violações da lei do homem. Sim. Ou seja, 40 mil delitos da lei do homem. E faz de conta que a gente está chegando diante de um tribunal, aqui no fórum aqui de Bragança, e o juiz ele abre o livro, a hora que ele vai ver lá nos autos do processo, é comprovado que eu tenho 40 mil violações da lei. Você tem quantos anos, Dani? 34. 34. 34 mil. Um do 34. ladinho do outro ali. Um do ladinho do outro. 34 mil e eu com 40 mil. Qual que é a única alternativa que o juiz tem? Condenação. Condenação. Não tem nem como. Ele Tem nem olha conversa. para você, ele vai falar assim: puxa, fecha o livro, condenado. O cara olha as É duas perpétuo. primeiras páginas ali. Não. Exatamente. Agora vamos fazer de conta que o juiz que está ali na frente é o meu pai. E a hora que eu chego diante desse juiz, que é o meu pai, ele abre o livro, ele olha para mim, o juiz é acima da lei? Não. Ele vai ter que tecer a sentença. Ele vai ter que me condenar, Sim. independente de ser meu pai ou não. Então, quando Deus ele olha para a gente, é isso. Ele só enxerga pecado. Só que aquilo que a gente não podia fazer, ele fez por nós. Se despiu da sua Glória a Deus. glória, habitou entre nós, viveu a vida perfeita, levou a nossa forma caída para a cruz, em forma de homem,
abriu mão da sua glória, levou a forma caída para a cruz, pegou a ira que ele ia derramar sobre nós, ele derrama sobre ele mesmo, justificando a todos eles que nele creem. A partir dali. Bom, eu acho que a partir disso que eu falei, eu acho que eu não preciso nem falar mais da minha história, sabe? Já falou tudo. Porque, poxa, Dani, jogar isso fora, cara, como? Não dá. O ser humano ele tem um vazio tão grande dentro dele, ele tenta preencher com tantas coisas, cara. A gente vai tentando, cara, a gente vai tentando, vai tentando, vai tentando, tá sempre esse vazio, a gente pode ter o que for, nunca vai ser preenchido. Sim, Nunca vai com ser certeza. preenchido. Porque esse vazio é eterno. E Sim, Deus é o quê? eterno. É isso, irmão. E o É problema é isso. que a gente teimoso ainda tenta procurar algo para preencher, né? Sim. Quantas vezes a gente não deita, eu não deitava, né, para dormir e vinha aquele vazio na alma, olhava para minha vida e não via sentido para nada e tentava encontrar sentido É, em alguma coisa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo para fazer sentido. E a única coisa que a gente precisa é do Senhor para dar sentido para nossa vida. exatamente. E eu já vivi isso Isso. também, Duane. Só que daí eu sempre lembro também daquela frase do filme do Paulo Apóstolo de Cristo, que ele fala assim, a gente nunca pode se esquecer de como é estarmos perdidos e sermos achados, né? E quando as escamas caíram dos meus olhos naquele encontro com Deus que eu fui, foi absurdo, cara, porque realmente caíram. Abriu uma cortina na minha frente e falei, meu, Mano, não é espetacular quando isso acontece? é instantâneo e é um absurdo, porque, Doni, a hora que eu enxerguei tudo aquilo, é como se todos os meus traumas, todos os meus problemas tivessem perdido o valor que tinham sobre a minha vida, sabe? Sim, glória a Deus. É isso. E quando eu senti isso, cara, eu falei, puxa vida, cara, eu, os meus pais, eles também são filhos. As pessoas que fizeram mal para mim, por exemplo, que não tenho vergonha de falar, vergonha nenhuma de falar, isso está no meu passado, já passou. Glória a Deus. Dos meus 4 aos meus 11 anos, eu passei por situações de abuso, né? Passei por situações assim que foram muito pesadas e o meu Uhum. único desejo é que aquelas pessoas morressem. Só que ali naquele momento, não que isso justifique o que essas pessoas fizeram comigo, mas eu olhei para aquele momento e falei: o que que essas pessoas passaram para terem feito isso comigo? Para chegar nesse ponto, né? E eu entendi que era importante, tão importante eu perdoar, porque o perdoar, que nem o pastorzão já ensinou pra gente, é o deixar ir, né? Sim, Era tão importante eu perdoar, porque se eu não perdoasse, além de eu prender aquela pessoa com esse sentimento, eu também estaria preso. Eu também estaria nessa prisão. Eu também ia exatamente. estar caminhando todos os meus dias com aquele trauma, com aquele problema. Entende? Exatamente. E eu precisei deixar ir. E eu deixei ir através do perdão. O perdão ele foi necessário para minha vida prosseguir. Foi através desse momento que, quando eu voltei para minha casa, Dona, cara, era impressionante. Eu olhava no espelho, assim, eu me sentia uma criança, cara. Todos os dias eu olhava assim, me sentia um adolescente, um rebelde e tal, uma criança. Não tinha um norte, sabe? Vida Sim, bagunçada, vida financeira bagunçada, nome sujo, sabe? Todo desorientado, não tinha orientação, né? Não tive, não recebi e sim. também não fui atrás. E, mas quando eu voltei do encontro com Deus, eu me olhei no espelho, cara. Puxa, falei, eu sou um homem, cara. Glória a Sabe, eu não Deus. sei se aconteceu isso com você. Eu acho que muita gente acontece. Não é possível que aconteça só comigo. Da gente pegar e tá no banheiro assim, tal, saiu do banho, tá se secando, tá se enxugando, de repente a gente se olha no espelho. E do nada, a gente se olha nos olhos e fala assim, quem eu sou? Nossa, já, já. Quem nunca? Quem eu sou? Quem nunca? Quando a gente se vê, né, Dani? Sim. E, e quando eu enxerguei tudo isso, cara, foi quando eu comecei a dar passos para compreender a graça de Deus. E isso só foi possível na minha vida através da pessoa que eu mais amo, que é a minha esposa. Ela foi quem foi o instrumento de Deus que foi me resgatar lá nas profundezas, quando eu estava pedindo
pela misericórdia de Deus, porque eu queria aprender de Deus. Eu queria aprender Sim, muito de Deus. Só que eu não estava tendo isso, né? Eu ainda tinha. Era uma igreja que eu estava? Era, mas era mesclado. Tinha sim, algumas coisas da palavra e tinha outras que não eram, sabe? sim. Dava E aquela inclinada. é o que o pastorzão sempre fala. O engano, para ele cumprir com o seu propósito, ele tem que ser o mais parecido com a verdade possível, senão ele não engana, né? Exato, exato. E eu orei e pedi a Deus, né? Eu pedi a Deus por essa transformação. A resposta, sabe como é que veio? Sim, Depois que eu saí do encontro com Deus, cara, eu tava numa célula, né, da igreja, ó, e de repente na saída dessa célula, um rapazinho pegou e bateu no vidro do carro, assim. Ele falou: "Ô, irmão, poxa, o pessoal já foi tudo embora. E a minha carona também. Será que você não podia me dar uma carona?" Eu falei: "Cara, entra aí." Ele pegou e entrou. Daniel é o nome dele. Ele era baterista da igreja. Daí ele entrou assim, tal, sentou do lado e começou. Eu era novo na igreja, né? Ele começou a falar: "Ei, irmão, você é novo, né? Tal, você conhece essa banda gospel?" E foi naquele bate-papo assim de menino, sabe? Ele sim, sim. novinho. A hora que a gente chegou na frente da casa dele, não, eu falei: "Onde você mora?" "No Vista Alegre." Eu falei: "Cara, não sei onde fica, me ensina que eu levo você lá." Chegamos lá na frente da casa dele, Blane. A única coisa que eu queria era ir embora, cara. Eu tava cansado. Daí ele pegou, ele abriu a porta do carro, assim, a hora que ele abriu a porta do carro, ele fez assim. Ele abriu a porta do carro e ficou parado. Ficou parado, mano. Eu fiquei olhando pra ele e falei: "Mano, tá tudo bem, cara?" Ele pegou, fechou a porta do carro, entrou de novo. Ele falou: "Cara, acabei de sentir de te falar uma coisa." Eu falei: "O quê?" "Mano, não sei por que que eu senti de te falar isso, mas eu acabei de sentir de te falar uma coisa." Eu falei: "Pode falar." Ele falou: "Então, aqui tem uma área da minha vida, cara, que eu sempre tive muita vergonha de ser do jeito que eu sou. E, e daí, cara, eu me sentia cobrado de ser como as pessoas nessa área, de viver como as pessoas nessa área. E de repente eu olhei para a palavra de Deus e na palavra de Deus eu descobri que essa área da minha vida, ela agradava a Deus, cara. Daí eu fiquei feliz. Quando eu fiquei feliz, isso não era mais um peso para mim. Então eu comecei a pedir para Deus, para ele preparar para mim, no momento que ele quisesse, uma companheira para que eu pudesse honrar e agradar a ele nesse propósito. Eu falei: "Tá, cara, mas que é isso? Ele me explica." Ele falou assim: "Cara, é que eu tenho 19 anos e sou virgem." Nossa, Eu falei glória assim: a Deus. "Nossa." Eu falei: "Cara, por que ele tá falando isso pra mim?" Ele falando, 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 e eu já não tava prestando nem atenção, mas tava pensando: puxa, com quantos anos eu perdi a virgindade? Com quantas pessoas eu já me relacionei? Essas pessoas nem estão mais na minha vida. Que valor que aquilo teve, sabe? Eu falei: puxa, cara, eu já sei por que você falou isso pra mim. Ele falou: por quê? Eu falei: cara, porque só de parar pra pensar todas as coisas que eu já fiz aqui, cara, se você agrada a Deus nessa área da sua vida, pra mim já era, caixão e vila preta, mano. Ele falou assim: não, mano, imagina, você tá enganado. Eu falei: como enganado? Ele falou: você já não parou pra ler a palavra e descobrir que a palavra de Deus diz que assim que você se arrepende dos seus pecados, Deus lança seus pecados no mar de esquecimento? Isso é uma metáfora para explicar que quando você se arrepende, Deus perdoa. E ele perdoando, por que ele tem que te cobrar de algo que ele te perdoou? Exato. E se você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, o vaso é quebrado e é feito um vaso novo. Eu falei: não estou entendendo. Ele falou: você pode ser exatamente como eu. Eu falei: como se eu nunca tivesse feito nada? Ele falou: exatamente. E daí começou a ser o meu objetivo, né? Eu falei: eu quero conhecer a vontade de Deus. Conversei com o pastor Paulo no final do culto. Falei assim: pastor, como é que eu faço para conhecer as vontades de Deus? O senhor está falando que Deus ele tinha planos para Jeremias, tinha ações para Jeremias. Como é que eu sei se eu estou vivendo as vontades de Deus? Eu. Ele falou assim: cara, isso demanda bastante renúncia. Não é fácil, também Com não é tão certeza. difícil assim, né? Mas sabe todas as vezes que vem a sua vontade e na nossa Sim, cabeça passa se é certo ou errado? sim. Quando você entende que é errado, não vive aquilo, não faz. É sua vontade, é prazer, você quer, tá? Não vive.
Porque no final você vai conhecer os planos de Deus para sua vida. Sim. Amém. Doni, foi isso que aconteceu comigo, sabe? Então, a minha trajetória até eu chegar, por exemplo, na SOS, foi através disso, porque pelas minhas renúncias, que nem mulheres começaram a vir atrás de mim, meninas me fazendo convites para sair, convite para ir dormir na casa e tal. E eu fui negando tudo, até que chegou ao extremo de uma pessoa praticamente se despir inteira na minha frente e eu chegar e falar não. E quando eu falei não, foi revoltado embora. Eu cheguei e falei assim: bom, agora ela pode fazer o que ela quiser, porque a lei protege a mulher. Se ela quiser dizer que eu fiz qualquer coisa contra ela, ela vai na delegacia e é só esperar a viatura chegar. Era uma cliente, ela nem sei te dizer o que aconteceu ali, cara, porque eu tava tirando o decalque, a hora que eu olhei pro lado, ela já tava nua, e, e quando eu neguei aquilo, ela foi embora me chamando de vários nomes, que você deve imaginar, bateu a porta, trancou a porta do meu estúdio lá, e a hora que ela foi embora, cara, eu fiquei pensando que a viatura ia chegar, sabe? Eu falei assim, puxa, daí ela mandou uma mensagem pedindo perdão, pedindo desculpas, eu falei, não, tudo bem, desculpa, perdoa. E depois disso, eu recebi o contato da pessoa que é a mulher da minha vida hoje, da Laila. Ou seja, se eu tivesse vivido qualquer outra experiência anterior, eu não teria conhecido a Laila. Se eu não tivesse conhecido a Laila, eu não teria conhecido a graça de Deus. Dessa forma que eu conheço hoje, sabe? Deus é todo poderoso, ele poderia fazer por outros meios? Poderia, mas ele escolheu essa, sabe? Exato. Eu ia dizer E, isso. e a minha esposa, ela é instrumento de Deus para minha salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sabe como é que eu cheguei na SOS, Dani? Ela me Como? convidou para ir na SOS. Quando eu cheguei na SOS, eu falei assim, nossa, comparando com a igreja que eu estava, Sim. que igreja pequena, que igreja simples, nossa, o chão de cimento pintado, pessoas simples. Será que Deus se manifesta aqui que nem ele se manifesta na minha igreja? Tony, sabe qual foi o primeiro culto que eu entrei na SOS? Me conte. Enxergar quem sou. Meu Deus. Enxergar quem sou. A mulher de Lucas 7. Jesus amado. Já chegou nessa. Já cheguei nessa. E, meu, tomei cada bordoada ali. Foi da entrada até a saída. Eu fui tão amado, tão amado. E ali eu comecei a conhecer a graça de Deus. Comecei a ter entendimento da palavra através dos estudos bíblicos também que tinha, né? E comecei a me tornar uma pessoa criteriosa com a palavra. Falei assim, puxa, eu estou aprendendo, sabe? Eu estou começando a conhecer. Nossa, errei bastante, né? Errei bastante. Não sei nada, mas conheço a graça de Deus. Glória a Deus. Se você conhece a graça, fique tranquilo. É suficiente. Tira todo o peso isso, velho. Tira Sim. todo o peso de uma vida toda, sabe? Tudo pode se tornar mais leve. Tudo pode ser mais leve se a gente renuncia, se a gente escolhe renunciar para A viver as vontades graça, de Deus. a graça ela deixa tudo leve porque ela tira toda a responsabilidade de nós. Exatamente. Não depende de nós. Depende dele. E a gente sabe que ele tem todo o poder. Então, fique em paz. Isso é graça. Aleluia. Doni, tem uma coisa que eu estou usando muito e que eu descobri. Eu não sei se você tem algum outro aparelho celular fora esse que você está usando aí. Eu só tenho esse. Eu só tenho esse. Aqui só. Só tem esse? Perto de você não tem ninguém aí com celular? Não. Não? Então eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Você aguarda só um instante. Meu Tá. amor, você pode me prestar seu celular rapidinho, por favor? Só um instante. Só para eu. Ah, tá na live? Ela tá acompanhando a live aqui. Ah, isso sim. Compartilhou, já se viu? Doni, olha isso que é impressionante, cara. Isso eu achei muito impressionante. Eu resolvi esses dias
pesquisar o significado da palavra liberdade. Eu Fala, gosto disso, hein? significado, Gosto. liberdade. Doni, olha isso. Isso aqui não é o significado bíblico, tá? É o que está no dicionário. Sim. Para o mundo, o que é liberdade? Fazer o que quiser. Fazer o que quiser, né? Sem regras, Sim. cada um fazendo o que quer da sua vida e tal. Segundo o dicionário, olha o que está escrito. Grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, ou seja, são valores eleitos como ideal. Conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face de autoridade política perante o Estado, poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. A liberdade, ela tem limites. Sim. Isso que é muito, muito louco. A liberdade, ela tem limites. Só que as pessoas não querem ter esses limites. Agora, você quer ver o que significa o contrário disso? O que é contrário de liberdade? Oi? Libertinagem. Libertinagem, olha. Sim. Significado, libertinagem. Licenciosidade de costume. Isso aqui está no dicionário, não é Bíblia. Tá. Conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, a prática do libertino. Sabe qual que é a outra, como é que fala aqui? O outro significado? Outra definição? Qual? Insubmissão, indisciplina. Hum, Uma pessoa insubmissa, uma pessoa indisciplinada, né, é uma pessoa libertina. Só que as pessoas elas estão vivendo isso como se fosse liberdade. Só que não é. exato. Estão Entende? vivendo libertinagem como se fosse liberdade. Exatamente. E o que acontece, Doni? Agora eu vou te mostrar uma outra coisa. E isso é uma prisão. As pessoas acham que a gente que está dentro da igreja, que está servindo a Deus, que nós estamos presos. Só que, na Sim. verdade, servir a Deus é uma escolha. Quando a gente olha para esse mundo e para todo o mal que existe nele, olhar para Deus e para suas boas novas, escolher servi-lo é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Certeza. E aí ele se torna servo, não escravo. Sim. Agora, quando eu não estou com Deus, eu estou escravo dos meus prazeres. E eu me torno um libertino. Eu sou insubmisso. Eu sou indisciplinado. Agora, significado, segura aí, André. Manda, manda. Liberdade bíblico. Eita. Você quer saber? Agora. Eu tô com o caderninho aqui para anotar já. A liberdade cristã, agora vai confirmar o que eu estava falando. Você lembra o que é liberdade segundo o dicionário. Agora, a liberdade cristã é isso aqui, ó. Consiste em ser livre para servir. Ou seja, é uma Ah, meu escolha. É ser livre para servir. Eu sou livre, eu tenho essa escolha para servir. Nesse conceito de liberdade se insere a humildade religiosa gerada pelo sentimento de dependência. Olha lá, não é mais uma pessoa insubmissa, indisciplinada. Dependência de ser criatura diante do Criador, que é necessária para que se estabeleça a condição de ser livre para servir ao Deus vivo e soberano e ao próximo. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Que loucura, né, Dani? Que loucura. Estamos livres, né, Dani? Louvado seja Deus. Graças Glória a a Deus Deus. por isso. Isso não significa que a gente não vai mais pecar, né, Dani? Isso significa que a gente vai continuar lutando todos os dias contra o pecado, porque realmente nós estávamos mortos em nossos delitos. Com certeza. Nós já estávamos condenados. O ser humano que ele não concebe a ideia de que o próprio Deus se fez carne e derramou sobre ele a ira que seria sobre nós, para que a gente tivesse vida e nos deu a escolha de seguir a ele ou não. Poxa, é um Deus de muito amor, né? Meu Segundo a Deus. palavra de Deus, não existe amor maior do que esse, né? Não, não existe. Agora vamos pegar mais um significado só.
significado libertinagem bíblico. Na Bíblia não existe a palavra libertinagem, mas existem situações que condizem. Sim. Significado de libertinagem na Bíblia. Embora a palavra libertinagem não seja encontrada na Bíblia, podemos entender seu significado como a busca desenfreada por prazeres carnais, sem restrições morais ou éticas. A Bíblia condena a imoralidade sexual e a promiscuidade, chamando essas práticas de pecado. Exato. É isso. Então, Dani, assim, como é que eu vou sair disso? Não tem Como como. é que eu vou embora dos braços do Senhor, cara? Não tem como. Não tem como. Depois que a gente conhece a graça, a misericórdia de Deus, o que Ele fez por nós, é loucura. É loucura. Sim, com Eu posso certeza. passar pelo que for nessa terra. A gente pode passar pelas piores provações. Segundo a palavra de Deus, Jesus é a paz que excede todo entendimento. E a gente vai passar por essas situações com paz. Exato. E Uma, essa uma vez, é... uma vez mergulhado na graça, não dá mais, cara. Não Não dá tem mais. mais, não tem mais como você olhar para trás e encontrar alguma coisa que tenha mais valor que isso que você está vivendo agora. Não dá. É isso que as pessoas, infelizmente, não entendem, né? Acabam criticando a gente às vezes, né? Nossa postura às vezes ofende porque parece uma atitude hipócrita. Às vezes as pessoas elas olham para a nossa vida como ela era no passado, né? E tentam trazer o nosso passado à tona para não dar moral para o que a gente vive hoje, né? Exato. Eu passo muito por isso. Já não é uma coisa que eu me importo tanto. Me importo em prosseguir, cara. Eu e minha esposa, lado a lado, uma mulher sábia, sabe? Que edifica o nosso lar. Ela é muito sábia, é o amor da minha vida. Eu dou a vida por ela, eu cumpro aquilo, viu, Doni? Que as mulheres elas acham que as mulheres, como a gente pode falar, o que do mundo, que estão no mundo no sentido de que não estão seguindo os caminhos do Senhor, preferem Sim, seguir as adidas do mundo. Elas acham que a submissão é isso que o que é posto nas mídias, né? Mulher apanhando de marido, mulher servindo o marido como se o marido fosse um rei, e não é isso. Né? Eu aprendi uma coisa também que é muito legal, cara, que a submissão bíblica significa missão abaixo, né? Os dois são iguais. O homem tem uma missão a mais. Sabe qual que é, sim. Dan? Não, me fale aí. Maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. É dando a vida Olha, por ela. sim, Entendeu? É protegendo. O homem sempre sendo protetor. Eu ouvi uma frase esses dias atrás que toda mulher precisa de um homem que quando fizer barulho lá fora, ele vai levantar para ver. sim. Dona, eu não vivia isso, cara. Eu vivia uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente dependente emocional. Eu era um cara totalmente dependente emocional. E Jesus me transformou, cara. Louvado seja Simples Deus. assim. A minha vida ganhou sentido. Você me fez lembrar agora de uma mensagem que eu preguei há algum tempo já, que eu falei dos três tipos de perdido, das parábolas. Sim, Você estava lá? cara, Acho que você não estava nesse dia. Que Jesus conta as três parábolas da dracma perdida. Nossa, não, esse eu não tava. eu Não acho que tava. a live vai fechar, porque apareceu Vai fechar? um regressivo aqui. O quê? Pelo tempo? É, faz uma Falei hora já que bastante. eu acho que vai fechar. E aí, Infelizmente. como é que faz, Doni? É experiência nova. Primeira vez. Eu também não sei, agora eu vou descobrir agora. Agradeço a todos então que estavam aí. Deus abençoe, compartilha e Pessoal, segue.